Olá galera do nono ano, tudo bom? Olha só, mais um dia aqui para quê? Para corrigirmos as questões que foram propostas na aula passada, né galera? Então vamos lá, se você já está com a tua apostila em mãos, então já está na hora de começarmos a fazer a correção. Se você não está, vai lá, pausa o vídeo, pega a tua apostila para que a gente possa corrigir esses exercícios que foram propostos na aula anterior, galerinha. Então assim, o que nós temos para hoje? Trabalhar alguns ângulos, entender um pouquinho a tabela e resolver alguns exercícios. Vamos lá comigo? Então na página 146 nós temos dois exercícios para resolver ali. Bem fácil, é só você precisa aqui a tabela para que você possa conferir as suas respostas. Vamos lá, ó. Primeiro ele colocou o seguinte: quanto que é seno de 13? Aonde que o seno é 13? Você vai pegar lá e vai colocar, ó, só usar a tabela 0,225. Você só precisa usar a tabela e completando. Vamos lá completando comigo, ó. Aonde que o cosseno é 28? No 0,883. Depois lá onde o tangente é 76? No 4,011, certinho? Na tabela você vai ter essas respostas. Onde que o seno é 9 graus? No 0,156. Quanto que é cosseno de 88? 0,345. Olha só que fácil, é só pegar a tabela e completar, né? Olha a tangente de 39 no 0,810, ok? No exercício 2 é bem parecido, ele fala o seguinte, ó, a mesma coisa com o auxílio da calculadora, mas a gente não precisa disso. A gente vai lá na tabela e vai completar isso aqui, ó. O seno de A, aonde que o seno de A dá 0,5? No 30 graus, não é isso, ó? Aonde que o cosseno de A dá 0,81? No 36 graus. E depois aonde que a tangente, né, dá 0,13? No 7 graus, né? Com 7 graus. Então exercício 1 e 2, bem facinho para responder. Só que a gente precisa de informações como essa para poder resolver o exercício da 2 em diante. Vamos lá, da 3 em diante, na verdade, né? Vamos lá comigo? Dando sequência aqui, galerinha, o que nós temos agora? Ó, no exercício 3, na página 147, fala o seguinte pra gente. No triângulo a seguir são conhecidas as medidas de um dos catetos e da hipotenusa. Como foi feito na situação de outros exercícios já. Determine a medida do ângulo R. Olha só. Então ele quer saber desse ângulo aqui, ó. Se ele quer saber a medida desse ângulo aqui, eu vou pensar o seguinte: o que eu tenho? Cateto oposto, certo? Ó, cateto oposto e hipotenusa, pela informação que nós temos ali. Então o que eu tenho? Cateto oposto e hipotenusa, eu vou ter seno do ângulo R, que é igual ao cateto oposto, que é 11, sobre a hipotenusa, que é 27. Se nós dividíssemos isso aqui, nós vamos encontrar 0,40, ok? Ó. E aonde que o seno é 0,40? No 24 graus. Então eu posso dizer que seno do ângulo ali, ó, o ângulo R, é um ângulo de 24 graus. Como que eu faço isso? Cateto oposto sobre hipotenusa, certinho? Bom, 11 sobre 27, dividindo, eu peguei duas casas após a vírgula 0,40. Aonde que o seno dá 0,40? No 24 graus. Então nós descobrimos o valor do ângulo, certinho? Próxima questão, a questão número 4. Por volta do ano 270 a.C., o astrônomo grego Aristarco de Samos tentou calcular a distância relativa entre o Sol e a Terra e da Lua a Terra à Lua, conforme mostra a figura. Ele imaginou que quando a lua estivesse no céu com exatamente a metade iluminada, as linhas se conectassem o Sol à Lua e a Lua à Terra. Seriam perpendiculares, como está o desenho para a gente. Se a figura está aproximada a 360, se a Lua está aproximadamente 360 km da Terra, então eu vou colocar isso, ó, Lua-Terra, 360 mil quilômetros, olha só. Calcule a distância do Sol à Terra, então ele quer saber essa distância aqui, ó, do Sol à Terra, né? Sabendo que o ângulo formado pelas linhas que conectam a Terra à Lua e a Terra ao Sol é de 89 graus, conforme da figura. Bom, o que eu tenho? Hipotenusa aqui, né, ó, hipotenusa e cateto adjacente, porque aqui estaria no cateto oposto, então cateto adjacente. Hipotenusa e cateto adjacente, eu vou usar cosseno do ângulo. Cosseno de 89 é igual cateto adjacente, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora eu preciso lá na tabela ver quanto vale cosseno de 89. Eu já adiantei para vocês aqui, eu coloquei aqui, ó, 0,017, que é igual a 360 mil, na verdade, dividido por x. Multiplicando cruzado aqui, ó, o que nós temos? 0,017x,
que é igual a 360 mil. O que está multiplicando passa dividindo, ó, 360 mil, certo? Dividido por 0,017. Efetuando essa divisão, você já um valor bem alto. 21 milhões, 176 mil e 470, certo? Essa é a distância que nós chegamos aqui. Questão talvez com um número bem alto, mas não tinha uma ideia difícil de ser resolvida, certinho? Mas vamos para mais questões que eu propus para vocês na aula passada, a gente precisa corrigir hoje ainda, ok? Galera, agora aqui, ó, na questão número 6, fala o seguinte: um turista em um mirante a 300 metros de altura. Opa, já é importante que a gente coloque isso, ó. Essa informação aqui, ó, 300 metros de altura. Bom, observou um navio, desculpa, e que a distância até do porto. Se o ângulo de depressão em que o turista avista o navio, né, de um determinado instante de 30 graus, determine a que distância o navio se encontra do porto. Então, ó, aqui está o porto, o mirante, certo? Então, assim, ó, a distância aqui, ó, que eu quero descobrir, x, ele já dá a informação pra gente que aqui é 30 graus. Então ficou bem fácil, né? O que que eu tenho? Cateto oposto, certo? E cateto o quê? Adjacente, são as informações que eu tenho. Cateto oposto e cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar o quê? Tangente. Tangente do ângulo, ó. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto vale tangente de 30? Tem uma tabelinha dos ângulos notáveis e fala para vocês qual é o valor. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então eu vim aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, que é igual a 300 sobre x. O que eu preciso fazer agora? Multiplicação cruzada aqui, ó. Multiplicando cruzados aqui, o que nós vamos ter? Raiz de 3 vezes x, x raiz de 3. 3 vezes 300, 900. O que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, ó. Então eu vou ter x igual a 900 dividido por raiz de 3. Só que aconteceu o que aqui? Eu tenho raiz na parte de baixo, então eu preciso fazer o quê? Racionalizar. Vou colocar raiz de 3 aqui, ó, e raiz de 3 aqui. Então nós temos 900 vezes raiz de 3, 900 raiz de 3. 3 vezes 3, 9, né? Raiz quadrada de 9, eu vou ter o quê? 3. Dá para dividir esse 900 por 3, né? Então eu vou ter o quê? 300 raiz de 3 metros. Essa é a distância que o navio se encontra, né? Ali do porto, certinho? Vamos para a questão agora de número 7. O que ela fala pra gente? Encontre as distâncias entre o ponto A e o ponto B. Então aqui, ó, a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, já vou chamar aqui de x. Ao longo de um rio. Bom, o que nós temos? Olhando para o ângulo, eu tenho cateto oposto e cateto aqui adjacente, né? Porque na frente do ângulo reto vai estar a hipotenusa, eu não tenho nenhuma informação. Cateto oposto e cateto adjacente, novamente o que? Tangente. Tangente de quanto? De 30. E a gente já tem essa informação aqui, ó. Então vamos lá. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30, já vimos que é raiz de 3 sobre 3, então vamos lá. Ó. Raiz de 3 sobre 3, que é igual a 36 sobre x. Multiplicando cruzado, mesma coisa, ó. X raiz de 3, que é igual a 3 vezes 36, eu vou ter 108, certinho? Vamos lá, dando sequência. Está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou ter x, que é igual a 108 sobre raiz de 3. O que eu vou precisar? Racionalizar aqui, ó. Colocar raiz de 3 aqui em cima e raiz de 3 aqui embaixo. Multiplicando, eu vou ter o quê? 108 raiz de 3 sobre 3 vezes 3, 9, raiz de 9, 3. Dá para dividir isso aqui, né? Ó, 108 por 3, eu vou ter o quê? 36 raiz de 3 metros. Está aqui a distância, né, entre o ponto A e o ponto B. São fáceis as questões, gente. É só você ver que muda um número apenas de uma questão para outra. Às vezes o número é muito grande, mas a ideia é sempre a mesma. O que vai mudando é o ângulo, a medida ali. Mas a ideia é sempre a mesma do exercício. A gente precisa entender o que nós temos de informação para saber qual das formas a gente se encaixa para resolver o exercício. Tá bom, galera? Então assim, ó, até a nossa próxima aula, ainda falando um pouquinho sobre trigonometria ainda, tá bom? Abraço, tchauzinho, fiquem com Deus.